Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela para que nós possamos começar a solucionar as questões. Certo? Então vamos lá. Só repetindo a questão, né? Ele diz assim, ó, é a terceira questão, está na página 38. O valor da conta de água em determinado estado é calculado da seguinte maneira. Um valor fixo de R$20 para suprir as despesas com o esgoto, mais R$1,20 por cada metro cúbico consumido. Então, na letra A, ele diz assim, determine o valor da conta, né, de uma família em que em um mês ela gastou 10 metros cúbicos e no outro mês ela gastou 20 metros cúbicos. Então, para calcular isso, então vamos lá, terceira questão, letra A. Então, para calcular isso, nós vamos fazer simplesmente, vamos lá. Havia um valor fixo, lembra? Então, R$20 mais, porque ele é fixo. Mais quem? Agora vamos ver as condições. Por cada metro cúbico ele pagava quanto? R$1,20 por cada metro. Que vai multiplicar a quantidade de metros. Que no caso, no primeiro mês foram 10. Então eu vou fazer 20 mais a soma, né? De 10 vezes R$1,20. Nesse caso, que é igual a 12, né? Então 12 mais 20 é igual a 32. Lembrando que aí ele paga R$32. Só que depois essa família gastou mais metros cúbicos. Então, R$20 mais R$1,20 vezes 20 metros cúbicos agora. Né? Então, nós temos 20 mais 20 vezes R$1,20 é 24. Né? Dando um total de R$44. Não, esse é o valor pago. Lembra que era o valor que ela ia pagar. 44. Então, no mês ela pagou 32, no outro mês ela pagou 44. No mês que ela gastou 10 metros cúbicos, ela pagou R$32. E no mês que ela gastou 20 metros cúbicos, ela pagou R$44. Isso porque há uma taxa fixa de R$20. Tá? Bom, letra B. O valor a ser pago mensalmente e o consumo de água são grandezas diretamente proporcionais? Justifique sua resposta. Isso é na letra B. O valor mensalmente e o consumo de água são grandezas diretamente proporcionais? Não, não é. Não, veja só. Não, o detalhe é o seguinte. Não é só porque você gastou mais que você vai pagar mais. É porque ela tem que ser proporcional, quer dizer, na mesma medida. Por exemplo, ela dobrou o valor do consumo, não dobrou? Ela consumia 10 metros cúbicos, passou a consumir quanto? 20. Ela dobrou, concorda que ela dobrou? O dobro de 10 é 20. Mas ela dobrou o valor a ser pago? Ela pagou 32. Por ter aumentado o volume, ela pagou 64, seria o dobro de 32. Então, essa grandeza não é diretamente proporcional. Então, o cuidado está aí, tá, Nádia? Não é só porque um aumenta e outro aumenta. A gente verificou aí que ela era direta no sentido de que as duas aumentaram. Agora, aumentaram na mesma proporção? É isso que a gente tem que verificar. Ela aumentou, é fato. Se eu consumir mais, eu vou pagar mais. Agora, eu tenho que verificar se eu vou pagar na mesma proporção. Que eu aumentei. Mas não é proporcional. Por quê? Porque quando ela dobrou o valor do consumo, ela não dobrou o valor a ser pago. Se ela dobrasse o valor a ser pago, seriam grandezas diretamente proporcionais. Elas são grandezas, sim, só não são diretas. Tá? A outra forma seria pegar as duas grandezas e fazer meio pelos extremos. Né? Ela tem que gerar o mesmo valor, que no caso também não vai gerar. Tá? Então, nesse caso, as grandezas não são diretamente proporcionais. Tá? Ou não são proporcionais.
Não são diretamente proporcionais. Ok? Bom, tem um gráfico aí, e ele diz assim no gráfico. Ele está representando a relação entre as duas grandezas diretamente proporcionais. Então, você tem o eixo de x, o eixo de y. Essa linha, você sabe que ela foi traçada pelos pontos, né? Do valor de x e de y, no ponto de encontro, eles dois. Essa linha aparece aí. Por exemplo, o ponto 2 mesmo aí, ó. 2 em x e 1 em y, é um dos pontos quando ela está ali, tá vendo? Ela toca nesse eixo aí, ó. E aí ela vai. 4 e 2. 4 para x, 2 para y. Você vai ver que elas vão encontrando em determinados pontos. De acordo com esse gráfico, assinale V para verdadeiro e F para falso. Quando x é igual a 4, o valor de y é 2. Então, verdadeiro. Tá? Então, coloca aí isso para a quarta questão, tá? Quarta questão, você vai colocar a letra A, verdadeiro. Vamos para a letra B. Quando x é igual a 8, o valor de y é 4. Também é verdadeiro. Muito bem. Letra C. Dobrando o valor de x, o valor de y é dividido pela metade. Quando eu dobro um, eu divido o outro? Quando dobra, eu digo, por exemplo, 2 vezes o valor de um. É o mesmo que dividir o outro pela metade? Então, isso é falso. Calma. Letra D. Triplicando x, o valor de y triplica? Só olhar no gráfico. Por exemplo, ele diz assim, ó, triplicando x, vamos supor que x seja 2. 3 vezes 2 é quanto? Então, quando x fosse 6, y tinha que ser quanto? 3. Então, verdadeiro. Letra E agora. A razão entre os valores de y, veja que toda vez que a gente fala razão é a ordem dos termos. Veja que ele está falando primeiro y, tá? Então você coloca nessa ordem, y primeiro, x segundo. Porque aqui ele especificou. Então, a razão entre os valores de x e y correspondem nessa ordem, sendo eles diferentes de 0 igual a 1 meio. Ou seja, quando o y aqui, ó, era 3, sobre quem? Sobre 6. Se eu simplificar 3 sobre 6, dá quanto? Sim. Não, 3 sobre 6, 6 embaixo. Qual o número que eu divido os dois para ficar uma fração aí irredutível? Não. Por 3. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é? Ou seja, 1 meio. Então aqui confirma o quê? Que essa razão é verdadeira. Tá? A única letra que foi falsa foi a letra C. Quinta questão. O gráfico a seguir mostra a quantidade de quilocalorias gasta por uma pessoa em relação à prática de certo esporte. Considerando que o ritmo seja o mesmo a cada minuto, responda as questões. Letra A. Essa é a quinta questão. Né? Quinta questão, letra A. Em quantos minutos ela gastou 120 quilocalorias? É só olhar para o gráfico, né? De acordo com o gráfico, a pessoa gastou 120 quilocalorias em 8 minutos. Muito bem. Letra B agora.
Na letra B, quantas quilocalorias ela gastou em 4 minutos? Peraí. Letra B. De acordo com o gráfico, a pessoa gastou 60 quilocalorias em 28, 4, dividiu 120. em 4 minutos. Né? Entendeu agora? Letra C. Quantas quilocalorias ela gastou em apenas 1 minuto? 20. 1 minuto tem quantos segundos, né? Então, o que você vai fazer aí? Calma aí. Não, mas então, veja só. A pessoa não manteve o mesmo ritmo durante a prática. Em 1 minuto ela gastou o quê? 1 minuto é 60 segundos. Se eu pegar 60 e dividir por 4, dá 15. Puxa, tem 20. 60 dividido por 4 dá 15. Por que 4? Porque nós dividimos o minuto por 4. Porque lá no seu gráfico ele está dizendo que no eixo de x é o tempo, não é isso? No eixo de x não é tempo. O de y é quem? As calorias, em quilocalorias. O que aconteceu quando eu olho para o em x4, y60? O que aconteceu ali? Eles se encontraram, não foi? Então, esse ponto de encontro está dizendo o seguinte, que quando o tempo fosse de quantos minutos? As quilocalorias seriam 60. Então, ele está fazendo essa relação de tempo, minuto, calorias. Então, como é que ele fez? Ele pegou as calorias, que eram 60, e dividiu por 4 para descobrir em cada 1 minuto quantas quilocalorias seriam. Só que 60 dividido por 4 dá 15. Então, na verdade, a cada 1 minuto, ela consumiu 15 calorias. Cada 1 minuto. Em um único minuto. Se em 1 minuto ela consumiu 15, em 4 minutos, 4 vezes 15 é 60. Entendeu? Então, na verdade, na letra C, era só pegar 60 e dividir por 4, onde você ia encontrar 15 quilocalorias. Só tem um jeito. Passa aí para ver se tá certo. Deu certo? Deu certo, Nádia? Vamos para a letra D agora. As quilocalorias gastas e o tempo de prática desse esporte são grandezas diretamente proporcionais? Lembre-se, quando a gente fala grandeza, a gente vai usar as duas grandezas que a gente está medindo aqui. Uma grandeza é tempo e a outra grandeza é qual? Quilocalorias, tá? Então eu tenho que verificar se elas crescem na mesma proporção ou se elas decrescem na mesma proporção. Não importa se elas estão aumentando ou diminuindo, desde que sejam na mesma medida, serão diretamente proporcionais. Elas só não serão se não houver essa relação. Então vamos lá. O que eu vou verificar com vocês? Se eu dobrar o tempo de 4 minutos para 8 minutos, por exemplo, as calorias também dobram? Não. Não diretamente. Ela... Nádia acabou de fazer isso aí agora. Ela fez o teste agora, quando ela fez a questão. Sim, mas acho que o resultado não dá diretamente o número exato. Não dá exato. Ó, 4 minutos
A gente verificou que, se cada 1 minuto ela gasta 15, 4 vezes 15 era 60. Aí Nádia fez, se for 8, 8 vezes 15 é quanto? 120. E aí? Então, sim. Dobrando o tempo, nós dobramos as quilocalorias. Então, sim. Eu respondi aqui sim, falei não. Tá? Elas são diretamente proporcionais. Quero comer. Falta pouco. Professor, eu tenho um problema com Não, isso eu acabo de comer. É normal. 10 minutos. É normal. Bom, sendo que a quantidade de quilocalorias gastas e teu tempo em minutos e prática desse esporte, qual a equação expressa a relação entre Q e T? Qual seria a nossa equação agora? Vou colocar aqui letra E. Isso aqui é uma expressão agora. Que é igual a... Não, que, como você falou primeiro, é que. Porque é a quantidade. Que é igual a... Que igual a 15 vezes T. Muito bem, cara. Por quê? Porque na medida que você for multiplicando pelo tempo, você vai vendo a quantidade de calorias. Sim. Bom, isso é muito bom. Isso garante que no mínimo 10 na prova. Sério? É. No mínimo. Oi? Tem. Só pedir para o professor tomar questão. O mais, na verdade, é aquilo que você sabe a mais. A nota só pode ser 10. Mas o mais é o que você vai ser capaz de fazer a mais. Por isso que a gente brinca, né? Eu pelo menos, brinco muito com essa questão. Só, no mínimo 10. Aí muita gente fala isso. Mas a prova não pode ser mais do que 10. Então você não pode fazer a prova para tirar menos de 10. Ou, se vocês preferirem, a gente pode usar aquela expressão. Ó, quem tirar menos de 10 e coloca 0. O mais interessante é que eu faço isso há muitos e muitos anos. E é impressionante como as pessoas acreditam nisso. Eu lembro que até o pessoal do nível, né, médio, né, os alunos já que estão ali na faixa de 16, 17 anos, alguns até um pouquinho mais. E eu falo isso, o pessoal fica até meio revoltado comigo. Que é isso? Aí começa a vir justificativa. Não pode, porque existe uma lei. Mas, gente, eu estou brincando. Por que você não falou logo? Não faz. Mas na verdade era para você pensar, não, então não vou tirar menos de 10, né? A ideia era essa, né? Você se motivar, ó. Bom, olha só. Não, mas vai. Ó, a sexta questão é para vocês elaborarem, mas a gente vai pular, porque era para elaborar uma grandeza. Então a gente vai pular essa parte e já vai para as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Olha esse exemplo aí, ó, que está na página 38, mas ele vai continuar na 39 porque falta espaço. Ele diz assim: quantos copos de mesma capacidade podemos encher se temos à disposição 1 litro de água? Aí tem uma tabelinha aí, né? Prontinha para vocês, né? Vocês não precisam nem se dar o trabalho de calcular essa tabela, porque ela já está pronta, só esperando por vocês. Tá? E aí na tabela, que está na página 39, ele diz assim: número de copos, capacidade do copo. Então, 2 copos têm uma capacidade de 500 ml, não é isso?
4 copos, 250. 5 copos, 200. 8 copos, 125. 10 copos, 100. Letra A agora, dessa questão que está na página 39. Tá? Vou colocar aqui. Letra A. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? O número de copos ele dobra a capacidade do copo. Não, vai Não, ele está dizendo, quando você aumentou o número de copos, o que aconteceu com a capacidade deles? Mas o número de copos, no caso, era dividido pela metade, né? Porque, veja só, o que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade dele? A capacidade dele. Quando ele dobra a capacidade, o que acontece? O número de copos é dividido pela metade. Não, ele não diminui, ele é dividido. Ele é dividido pela metade. Por quê? 2 copos não eram 500 ml? 4 copos é 250. Então, para ser 250, isso quer dizer que eu aumentei o número de copos, não foi 4? Mas a capacidade que aconteceu o quê? Ela diminuiu, mas ela diminuiu em uma mesma proporção. Por quê? Porque agora eu não dobrei. Eu dobrei aqui, a quantidade de copos, mas eu dividi o volume por 2. Então, 2 vezes 2 era 4. Só que 500 dividido por 2 é 250. Então, eu multipliquei os copos e dividi o volume dele. Na mesma proporção, porque eu dividi por 2. Tá? Então, coloque aí, o número de copos é dividido pela metade. Letra B. Compare o número de copos de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Ou, então, o número de copos de 250 com o número de copos de 125. Ou ainda, o número de copos de 200 com o número de copos de 100 ml. O que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada um é dividida pela metade? Veja só, agora, quando a capacidade ela é dividida pela metade, o que acontece com o número de copos? Ele dobra, né? Ele dobra. Ele é dobrado. Professor, mas que dobra, não? Sim, mas... Mas o que você falar aí era que dobra, né? Não, é assim. É para você entender que quando eu estou dividindo um, eu estou dobrando o outro. Para que ela tenha uma mesma proporção. Entendeu? Então, ele é o dobra, né? Dobrado. Letra C. O que diz a letra C, Júlia? O quê? Compare o número de copos de 125 ml com o número de copos de 500. Copos. O que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada copo é multiplicada por 4? Professor, faz uma pergunta, quero mostrar uma coisa, probabilidade. Tá certo. O que acontece aí com ele? E aí? Não, minha gente. Não, mas olha só. Você vai comparar os copos, né, de 125 com o número de copos de 500. Os de 125, eu precisava de quantos copos? 8. Os de 500 eu precisava? 2. O que acontece agora com o número de copos quando a capacidade de cada copo é multiplicada por 4? A capacidade. Se eu multiplicar 4 vezes 125, dá quanto 4 vezes 125? Não, dá 4 vezes 125. Dá 500.
4 vezes 125 é 500. Agora, se eu multiplicar 4 vezes 500, 2.000. Então, o que aconteceu com o número de copos? Quando nós associamos, o que acontece com o número de copos quando a capacidade do copo ela é multiplicada por 4? A capacidade do copo ela é dividida por 4. Não, aqui é questão só da observação. É dividido por 4. Bom, observe que capacidade de copo e número de copos são grandezas inversamente proporcionais. Aí são duas relações que falam a palavra inversamente. Veja só. É que, para ser inverso, quando uma medida aumenta, a outra diminui. Mas detalhe que a gente viu ainda há pouco. Ela tem que aumentar e diminuir na mesma proporção. Não é só porque aumenta e diminui. Mas uma pode aumentar muito e a outra ser pouco. Então, não é. Ela é inversa, mas não é proporcional. Entendeu? A gente tem que ter cuidado que é inverso é. Agora, isso é inversamente proporcional, porque a palavra proporcional quer dizer a mesma medida. Então, eu posso ter grandezas diferentes, mas não ser proporcional. Não, quando a gente pensa primeiro na palavra inverso, porque vai inverter, tudo bem. Mas você tem que verificar se ela inverte e é proporcional. Como eu falei, se você está aumentando um aqui, ó, e a outra está diminuindo, tem que ver se ela está diminuindo na mesma razão. Então, se aqui, vamos uma hipótese, né? Então, se aqui aumentou 2 metros, aqui tem que diminuir 2 metros. Porque se aqui aumentar 2 e aqui só diminuir 1, então ela é inverso, mas não é proporcional. Tá? Bom, acompanhe mais um exemplo de grandezas que se comportam dessa maneira. Cleiton está planejando ir, né, de casa ao trabalho com sua bicicleta. Para isso, ele fez uma tabela com algumas possibilidades do tempo que levará para fazer o mesmo trajeto para cada velocidade média indicada. Então está lá a tabela. Quando ele for a 10 km, ele vai levar. Quando ele for a 15, ele vai levar 60, a 30, 30 e quando a 45, 20. Bom, ele diz assim, né? Denomina-se velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Letra A. O que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade? O tempo ele é reduzido a Ele é reduzido a metade, né? A metade. Então, na letra A, nós temos aí que o que acontece com o tempo, né, de percurso quando dobramos a velocidade média. O tempo é reduzido a metade. A metade. Letra B. O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos por 3 a velocidade média? Quando a gente divide, tá, a velocidade média, ele triplica. Ele triplica. O tempo triplica. Letra C. Determina a distância que Cleiton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção! Para as unidades de medida, como a velocidade média é dada em km por hora, devemos considerar o tempo em horas e não em minutos, tá? Ou muito menos segundos. Então tem que calcular isso em horas, tá, Júlia? Então vamos lá. Se você fizer a opção de usar o primeiro tempo, né? Se você usar a distância primeiro, né? Que é os 10 km, né? Perdão, a velocidade dele, que ele disse que era 10 km por hora, não foi? Então, olha lá. Vamos concluir logo para a gente não perder tempo. Se a gente optar por essa primeira velocidade de 10 km por hora, certo? A gente tem que considerar que ela vai ser igual a que situação? 1h30. Só que a gente não escreve 1h
e 30 minutos em números. A gente escreve 1,5, que é a metade de 30, tá? Então vai ser 1,5. Entenderam por que 1,5? Então, por essa razão, tá? Então, quando a gente fez a opção da velocidade de 10 km por hora, nós vamos considerar, nesse caso aqui, tá? O tempo igual a 1,5 horas, já que é quilômetro por hora. Bom, o que a gente vai concluir depois? Pois 90 minutos é igual a 1h30. Que foi o que ela falou, 1h30. Só que quando a gente fala 1h30, a gente costuma escrever assim, 1h30, né? Porque é metade de 60. Só que você tem que lembrar que em números decimais, isso equivale a 1,5. É meio também, que é metade. Metade de um ponto não é 0,5? Que é metade. Eu poderia escrever com uma fração de 1 meio, 1 para 2, mas quando eu vou escrever em número decimal, fica 0,5, que é metade. Tá? Bom, então vamos lá. Agora, se a gente considerar a velocidade de 15 km por hora, o tempo seria 1 hora. Muito bem. E aí, por que 60 minutos equivale a 1 hora? Se nós optarmos por 30 km por hora, o tempo deve ser igual a 0,5, que é metade. É metade. 30, metade? Pois 30 minutos equivale a 0,5 horas. Então, o que a gente vai fazer? Vai chamar a distância percorrida de x, tá? A distância para nós será x. Lembra que ele... Quando você transforma ele em 45, vamos fazer o valor dele, porque agora a gente tem como provar isso. Vê só. A gente falou que velocidade média, para calcular a velocidade média, ela é igual à distância dividido pelo tempo. Não é isso? Você determinar a velocidade média. Então, como é a distância pelo tempo, vou colocar aqui a expressão para vocês que estão aí em casa. Vamos lá. É a distância dividido pelo tempo, tá? Eu vou colocar D para distância e T para tempo. Bom, detalhe. Lembra que ele já atribuiu a velocidade para nós, não foi? Então, lá na equaçãozinha onde V é igual a D sobre T, ou seja, a velocidade média é igual à distância dividida pelo tempo. Aonde é V, eu vou botar a velocidade, porque eu sei. É 10. Igual a quem? A distância. Eu sei quem é a distância. Então, mas é o que a gente vai determinar agora. Então, vai continuar sendo a letra D que eu não sei. Mas o tempo eu sei. A 10 km por hora, o tempo seria de 1,5, lembra? E aí ficou a igualdade entre duas razões, não foi? Que a gente multiplica meio pelos extremos. Então, quando você disser que uma vez a letra D, continua sendo a letra D, não é isso? Vai ser igual a 10 vezes 1,5. E 10 vezes 1,5 é igual a 15, né? É só colocar a vírgula uma casa para direita. 10 vezes 1,5 é 15. Logo, esse 15 representa o quê? 15 quilômetros. Agora, Nádia, você tem como verificar aquela pergunta que você fez. Então, esse seria o valor. Deixa eu só interromper o compartilhamento para fazer a chamada. Peraí. Eu fiz da minha mãe, eu fiz dessa minha coisa do Instagram. Fui lá, fiz o teste, e aí eu fiquei assustada. Tinha que fazer com a minha mãe falou assim, mas enfim, eu sei como é matemática, mas fazer logo de cabeça. Você vai escolher o número de 1 a 10. Peraí, Júlia, que eu tenho que fazer a chamada. Tem que fazer a chamada. Rápido, sim. Não sei, porque é assustadíssima. Aí minha mãe, isso é probabilidade de matemática, eu muito. Bom, lá
Alisson, Camila, Camille, Cauane, Danilo, Edline, Emily, Fernando, Presente. Gabriel Fábio, Presente. Hudson, Professor, eu tô presente, viu? ok, Israel, João Henrique, João Vitor, Júlia Cazé, Presente. Júlia Nívia, Júlio César, ok, Júlio, Caio, Lara, Presente. Lavínia, Lívia, Lucas, Maria Eduarda, Presente. Maria Sofia, Mateus, Nádia, Natan, Rafael, Presente. Renata, Samara, Túlio, Alisson, Yasmin Assunção, Yasmin Albuquerque, Yasmin dos Santos. Presente. Então, pessoal, até a próxima. Para vocês, bom dia, né? E até a próxima aula.